Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de chuvas de meteoros, como observar chuvas de meteoros, o que são meteoros, o que são as chuvas de meteoros, né? Vou falar também, vou contar para vocês qual é a diferença entre meteoro, meteorito, meteoroide. E antes eu queria avisar vocês que essa é uma aula extra. Ela é talvez uma mini palestra, vai ser mais curta que as aulas. E ela não vale presença. Então, não vou passar a lista de presença, ela não vai ser contabilizada para obter o certificado. Então, assim, quem não quiser assistir não vai acontecer nada, não vai interferir na sua presença. Vou começar com uma frase que eu gosto de começar, essa eu gosto bastante também. O ferro desse meteorito e o ferro do sangue têm uma origem comum no núcleo de uma estrela. Essa frase é do Neil deGrasse Tyson. E, bem, ele é um astrofísico, faz divulgação científica também, e vocês devem conhecer principalmente pela segunda versão de Cosmos, a primeira do Carl Sagan e a segunda dele. E essa frase é bem legal porque ela também leva à famosa frase do Carl Sagan: somos feitos de poeira de estrelas. Porque ela basicamente fala que os átomos do nosso corpo foram feitos no núcleo de uma estrela. Então, todos nós somos poeira de estrelas. Vou começar falando sobre meteoros, o que são meteoros e o que são as chuvas de meteoros. Os meteoros, eles são matéria que estava no espaço interplanetário, são pequenas rochas, pequenos detritos, e eles só são meteoros quando eles se queimam na atmosfera. Eu vou falar disso mais tarde, mas essas pequenas rochas, elas se queimam na atmosfera e aí elas fazem aquele rastro que a gente vê, aquele brilho. Bem, se ninguém viu, alguns chamam de estrela cadente, é um rastro que passa bem rápido no céu. E as chuvas de meteoros, elas acontecem quando a Terra cruza a trilha de detritos deixadas por um cometa. Então, os meteoros eles podem ser vistos assim em dias aleatórios e aí a gente vê assim poucos meteoros. Se você ficar a noite toda observando, talvez você veja algum. Pode ser de chuva de meteoro, pode ser que não. Mas a chuva de meteoros tem bem mais meteoros do que o normal. Então, como eu falei para vocês, são detritos de cometas e aqui a gente tem um desenho, né, uma imagem que mostra como isso acontece. O cometa, ele é um corpo celeste que é assim bem menor que um planeta, mas bem maior que um meteoroide. Vou falar de meteoroide mais tarde, mas já vou falando que é bem maior do que essas rochas que originam os meteoros. E quando os cometas passam, eles são feitos de gelo, rocha também, gás, poeira. Então, geralmente o núcleo pode ser de rocha, mas em volta deles é como se fosse uma bola de gelo. Tem gente que chama de bola de gelo suja. E quando eles vão chegando perto do Sol, ele vai derretendo e vai formando uma cauda. E aí ele passa na órbita da Terra e acaba deixando detritos, porque ele vai derretendo assim e vai deixando pelo caminho. Então ele deixa os detritos e esses detritos são que formam as chuvas de meteoros, porque esses detritos eles acabam tentando entrar na atmosfera e quando eles chegam na atmosfera eles são queimados. E aí por isso que a gente, como são vários detritos, a gente vê a chuva de meteoros, a gente vê vários meteoros no mesmo dia. Aqui tem outro exemplo do cometa Halley passando pela órbita da Terra. E aí origina duas chuvas de meteoro no ano. E o que acontece é que outros cometas, eles passam só uma vez pela órbita da Terra e aí eles originam só uma chuva. Então, eu coloquei aqui uma foto, entre aspas, realista de um meteoro. Porque a gente fica achando que vai ser aquela coisa assim
vários meteoros ao mesmo tempo, na chuva de meteoros, né? A gente fica achando que vão ser vários meteoros, que a gente vai ver aquela coisa assim, um espetáculo. E assim, pra mim é um espetáculo, mas aparece assim, quase que um por vez. Às vezes aparecem dois, mas é mais raro. E a maioria, assim, eles não são muito brilhantes. Tem alguns, mas são assim mais raros também. E bem, onde que ocorre a chuva? Cada chuva vai ter uma coisa chamada radiante. O radiante é de onde vão se originar os meteoros. Então, vai ter uma constelação específica de onde os meteoros vão parecer estar saindo. Então, tem um ponto, e aí os meteoros vão parecer estar saindo desse ponto. Como essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eles sempre vão sair numa direção específica, como nessa imagem. Então, agora eu vou falar para vocês a diferença entre meteoros, meteoritos e meteoroides, que eu prometi no começo. O meteoroide vai ser a matéria que está viajando no espaço. Então, eles são muito pequenos para ser chamados de asteroides ou de cometas também. E eles estão em rota de colisão com a Terra. Uma hora eles vão colidir com a Terra. Então, é diferente do meteoro, porque eles só estão, assim, viajando no espaço. E o meteoro é quando esses meteoroides se queimam na atmosfera. Então, só naquele segundo, naquele momento que ele passa na atmosfera e se queima, que é considerado meteoro. Porque aí vai aparecer aquele brilho. Aquele fenômeno, aquele brilho é o meteoro. Também conhecido como estrela cadente por muitos. E o meteorito, ele é a parte que chega no chão. O meteoro ele pode se desintegrar na atmosfera, mas ele pode só assim sofrer um certo dano, mas continuar. Quando ele passa a atmosfera, ele cai na Terra. Então vocês já devem ter ouvido falar, já visto fotos de meteoritos, talvez uns até viram um meteorito mesmo, que ele só vai ser chamado de meteorito quando ele já estiver na Terra. Quando ele cai no chão, é um meteorito. E aí eu vou falar assim sobre uma das chuvas mais famosas, que chama Eta Aquaridias, que é dos rastros do cometa Halley. Então, essa chuva de meteoro, ela se origina dos rastros do cometa Halley. Quando ele passou por aqui, ele foi soltando alguns detritos e formou essa chuva de meteoros. Se acontece todo ano. Então, todo ano, nas mesmas datas, mais ou menos, vai ter as mesmas chuvas de meteoros. O pico dessa chuva, que é o dia que mais aparecem meteoros no céu, é no dia 5 de maio, de madrugada. Na verdade, todas as chuvas, é melhor de se observar as chuvas durante a madrugada. Eu não sei ao certo, eu tentei pesquisar um pouco na literatura, na internet, mas eu imagino que seja até pela poluição luminosa, porque a essa hora tem menos lugares com as luzes acesas, tudo tá fechado, né? De madrugada todo mundo tá dormindo. Então eu imagino que tenha menos poluição luminosa também. Então aí a partir das 3, entre 3 e 5 mais ou menos, geralmente é a melhor hora para ver. Eu falo mais assim, eu já li em algum lugar e também falo da minha experiência mesmo, que quando eu vou observar a partir das 10 horas, eu vou vendo poucos e quanto mais entra na madrugada, mais eu vejo. O período dele é entre 19 de abril e 28 de maio. Como assim? A Terra, eu vou voltar nessa imagem para vocês verem. A Terra, não, nessa. Ela vai passando, ela tá lá orbitando, ela vai passando pelos rastros do cometa. Então vocês veem aqui, ó, ela vai chegando aqui e vai começando a ter alguns meteoros. Aí ela vai passando, quando ela estiver mais no centro, vai ser o dia do pico. O dia que tem mais meteoroides concentrados, que vão se chocar com a Terra, chamando de meteoros. E aí depois, quando ela vai se afastando, e aí vai diminuindo a quantidade de meteoros que vão aparecer pra gente.
Então, por isso que tem um período de chuva entre 19 de abril e 28 de maio. Mas o pico é 5 de maio, o dia que mais tem meteoros. E aí tem a taxa, que se eu não me engano é chamada de, deixa eu ver aqui, THZ. E essa taxa é a quantidade máxima que a gente vai ver de meteoros por hora. Então aqui é dessa chuva, Taquarídeas, ela vai ter uma taxa de 30 meteoros por hora. Essa taxa é o máximo que a gente vai ver. Pode variar, claro, pode ver um pouquinho mais. Geralmente a gente vê menos. Por quê? Dependendo da sua localização, da sua cidade, se tem poluição, muita poluição luminosa, se tem muita poluição atmosférica. Então, provavelmente, quanto mais longe da cidade você estiver, mais meteoros você vai ver numa chuva de meteoros. Se você conseguir aí, mesmo morando em cidade grande, se você conseguir, assim, ir para um lugar mais afastado da cidade, talvez uma serra, você consegue ver melhor. E o radiante é na constelação de Aquário. Lembra que eu falei para vocês, o radiante é que de onde os meteoros vão parecer estar saindo. Então, talvez já tenha ficado claro, mas por que ela chama Eta Aquarídeas? Porque ela está saindo de Aquário. São talvez os meteoros são chamados de aquarídeas, porque está saindo da constelação de Aquário. E agora eu vou mostrar para vocês as chuvas mais famosas, mais importantes. Algumas aqui são das constelações do norte, então vale a pena dar uma olhadinha de novo nas constelações, onde elas ficam. Geralmente as constelações mais famosas e ficam mais alto no céu são melhores para ver. Então aqui eu não vou falar cada uma, mas assim, tem várias, ó, Quadrantídeas, Alfa Centaurídeas, Lirídeas, Eta Aquarídeas, aqui eu gosto mais Perseidas, lá no final. Aí tem a abreviação. O dia, essa terceira coluna, é o dia do pico, é o dia que vai ter mais meteoros. A duração, que vai ser quando começa e quando termina. Aí tem as datas aqui também, na próxima coluna. Nessa coluna chamada THZ, é a taxa de meteoros por hora. Então, olha só, essa Quadrantídeas, ela tem 120 meteoros por hora. Mas lembrando, se você estiver nas condições ideais. Se não tiver, talvez você pode ver, se você estiver, sei lá, em São Paulo, existe uma leve possibilidade de ver alguma coisa. Você pode ver uns 5, uns 10 durante a noite toda. Mas, se você estiver nas condições ideais, você consegue ver mais. E aí, eu vou mostrar para vocês. Tem essa chuva, chama Lirídeas. Ela vai acontecer dia 22 de abril. Ela vai ser a próxima chuva mais importante de meteoros. Então, eu vou falar um pouquinho dela para vocês, porque ela é a próxima, né? Talvez vocês queiram ver uma logo, tentar ver. Então, ela começa dia 16 de abril, termina dia 25, mas o melhor dia para ver é dia 22. A taxa não é alta, é 15 meteoros por hora. Existem outros com muito mais, tem de 50, 120, 80. Ela está na constelação Lira, que não é uma constelação que fica muito alto também, mas vale a pena tentar. E aí, vocês lembram que eu expliquei para vocês de sistemas de coordenadas, ascensão reta, declinação? Tem aqui as coordenadas, mas você não precisa conhecer também. Você pode olhar lá no mapa, se guiar pela Lua, pelos planetas e encontrar a constelação mesmo sem entender as coordenadas, sem ter entendido. E aqui, por último, tem o cometa que originou essa chuva. Alguns não são fáceis de descobrir, então não tem aqui. Aí aqui em maio tem a do Halley. E aí, como eu disse para vocês, tem duas, né? Então aqui tem outra, em outubro. Teve, no outro slide, estava falando que essa chuva... Ah, não, tá certo. Acho que eu viajei aqui. Não vou começar a gravação de novo, deixa. Eu me confundi. Então, eu expliquei para vocês, né, como funciona essa tabela. Vocês conseguem achar na internet também.
Então vocês colocam lá chuvas de meteoros mais importantes, datas de chuva de meteoros. Aí deve ter, acho que até no Wikipedia tem uma tabelinha. E acho que esse slide vai ficar disponível também para vocês olharem de novo, o vídeo também. E aí, deixa eu voltar aqui. Tem aqui uma das que eu mais gosto, que é Perseidas, essa última aqui da tabela. Ela acontece dia 12 de agosto. E nela eu sempre consigo ver vários meteoros, então eu gosto bastante dela por isso. Apesar de Perseu ser uma constelação do norte, e quando ele aparece pra gente no inverno, ele aparece assim bem lá no horizonte, mas mesmo assim dá pra ver bastante, eu gosto. E aí outra importante também é a que acontece em Órion, dia 21 de outubro. Tem 20 meteoros por hora, mas é legal também de ver, eu gosto bastante de ver essa. Tem a Leonídeas, que acontece em Leão, em novembro. E aqui tem 100 meteoros por hora. E Geminídeas também, que tem bastante, são 80 meteoros por hora, acontece em dezembro. Agora, a melhor parte, como observar. Talvez a parte mais importante também para vocês, né? Porque vocês querem ver. A melhor observação é a olho nu. Então, muita gente acha que precisa de telescópio e fala, eu queria ver uma chuva de meteoros no telescópio, seria muito legal, mas não seria legal. Por quê? Quando você olha no telescópio, você vê um pequeno campo, você tem um pequeno campo de visão. Então, você olha lá, por exemplo, a Lua, você vai ver assim, praticamente vai cobrir só a Lua. Você olha Júpiter, então vai ter um espacinho assim em volta e vai ter Júpiter lá no meio. Então, se você pegar um telescópio, você vai ver um espaço muito pequeno e a probabilidade de um meteoro passar no lugar que você está mostrando, se você está observando, é muito pequena. Então, o melhor é você observar olho nu, que você vai ter um maior campo de visão, você vai ver assim uma grande parte do céu. E os meteoros, eles podem aparecer em qualquer parte do céu. Então, eles partem do radiante, que é aquilo que eu mostrei para vocês, de onde vai se originar, onde parece que está se originando o meteoro. Eles vão na mesma direção. Quer dizer, não na mesma direção, mas alguns na mesma direção. E o maior número de meteoros vai aparecer perto do radiante. Então, se você for ver uma chuva que acontece em Órion, o melhor é você olhar para Órion e olhar assim um pouco em volta dele. Mas assim, também não dá para você olhar para, sei lá, para Escorpião. Aí você não vai ver, assim, a probabilidade de você ver é menor. Então, aqui o que eu já falei, né? Focar a observação no radiante e seus arredores. Vocês vão olhar para a constelação, de onde estão saindo os meteoros, e em volta, assim, vocês conseguem ver até um pouquinho com a visão periférica, você não vai ver só aquela constelação. E aí, como eu disse para vocês, os meteoros podem aparecer durante toda a noite, e você pode começar a observar a partir de umas 10 da noite, 11. E aí, provavelmente, você vai ver menos nesse horário e vai começar a ver mais de madrugada. Mas mais tempo você observar, maior a possibilidade de você ver meteoros. E quanto mais tempo você observar, mais meteoros você também pode ver. Como observar, mais uma vez, nos dias próximos ao pico. Então, vocês podem ver, como eu disse para vocês, a chuva, ela começa num dia e aí ela termina vários dias depois. Aí tem o pico, às vezes a chuva dura tipo um mês. Só que o pico vai ser o dia que vai ter mais. Então, nos dias próximos ao pico, você ainda pode ver meteoros. Muita gente não sabe disso. Acho que é só naquele dia e fala, nossa, foi ontem, perdi. Mas hoje você pode ver de novo. Então, você vai ver menos, mas você ainda pode observar. Dependendo da chuva, se a chuva for assim durante um longo tempo, se a chuva durar um mês, às vezes você consegue ver uma semana antes e uma semana depois. Se você vê que a chuva dura tipo 10 dias, 15 dias, aí você vai ver tipo 2 dias antes, 2 dias depois, menos, claro, do que no pico. 2 dias antes do pico, não de começar a chuva. Como eu já disse também, quanto menos iluminação, quanto menos poluição, maior número de meteoros visíveis. Então você vai ver mais meteoros. E uma coisa que também talvez vocês percebam, se vocês observam bastante o céu,
usar o celular atrapalha. Você pode usar o celular para achar a constelação, mas depois, se você ficar usando, se você ficar olhando toda hora o mapa do céu, se você ficar olhando se vai passar algum satélite, se você ficar conversando no Facebook, vai atrapalhar por quê? Os nossos olhos, eles vão se acostumando com o escuro. Então, quando você tá lá, tem luz, ou você tá mexendo no celular, seu olho vai estar acostumado com aquela luz. E aí, quando você olha para o céu, vai demorar um tempo, vai demorar, sei lá, uns 10, 20 minutos para se acostumar mesmo. E vocês podem perceber, se vocês estão com a luz acesa, vocês estão mexendo no celular, e aí você apaga a luz, pode ser dentro do seu quarto, ou pode ser lá fora mesmo, olhando o céu. Quanto mais passa o tempo, mais coisas vocês vão enxergando. Se você apaga a luz do seu quarto, você não vê nada. Você tá lá, tipo, a luz acesa, você apagou, você não vê nada. Aí, com o tempo, seu olho vai acostumando e você consegue ver, assim, talvez, sei lá, o guarda-roupa, vai vendo outras coisas que tem em volta. O mesmo acontece com o céu. Então, se você ficar lá toda hora no celular, você vai ver muito menos estrelas e muito menos meteoros também, né? Você não vai conseguir ver o brilho deles. E aí, que eu ia mostrar pra vocês. A próxima chuva de meteoros mais próxima, próxima chuva mais próxima, né? Então, a chuva de meteoros mais próximas que vamos ter é dia 20, o pico é dia 22 de abril. Ela começa dia 16, né, eu tinha falado. O pico é dia 22 de abril. Essa chuva, ela dura pouco tempo e tem poucos meteoros também. Lembra que eu falei que era 15 meteoros por hora? E deixa eu voltar aqui para ver o intervalo dela. Do dia 16 de abril até o dia 25 de abril. Então, ela tem 9 dias. E aí, então, se vocês forem observar, você perdeu a chuva e você vai observar fora do pico, vocês têm que tentar olhar, tipo, um dia antes, 2 dias antes, um dia depois, 2 dias depois, porque senão já tem, o pico já é 15 meteoros por hora. Imagina nos outros dias, né? Vai diminuir bastante. Eu coloquei aqui o céu desse dia, é o céu para mim, em Minas Gerais. Dependendo, se você estiver perto, é o céu na minha cidade, aqui em São José da Barra. Dependendo, se você estiver próximo de mim, o seu céu vai ser muito parecido. Se você estiver ali em São Paulo, algum lugar mais próximo, vai ser um céu parecido. Se você estiver muito no norte, se você estiver muito no sul, se você estiver em outro país, você vai ter outro céu, vai ter outras constelações. Então é bom você pesquisar o mapa do céu. Não precisa ser só pelo Stellarium. Eu mostrei para vocês, tem o Sky Maps, que é um aplicativo. Tem como vocês olharem também em sites, tem o Heavens Above, tem outros sites também. Então, se vocês colocarem na internet, se vocês colocarem no Google mapa do céu, vocês vão achar várias coisas. Então você vai lá, olha o mapa do céu, vê onde tá. E aí, olha aqui. A constelação é Lira. São as Lirídeas, né? E aí ela tá entre o norte e o nordeste. Então vocês vão observar aqui. E vocês podem ver que ela tá bem baixa. Isso aqui é 3 da manhã. Quando era, tipo, meia-noite, 1 da manhã, ela tava mais baixa ainda. Então, diminui também a probabilidade de ver meteoros. O melhor talvez vai ser dia 5 de maio. Vocês têm que lembrar, né? Coloca aí no calendário de vocês. E aí vocês vão olhar para esse lugar aqui, para essa constelação de Lira, que vai ser onde tem a maior probabilidade de aparecerem meteoros. E agora já acabou, gente. Eu falei que essa aula ia ser menor, porque eu falei assim, de um assunto bem específico, né? Talvez tenha mais coisas para falar, mas era só para falar mais ou menos como vocês fazem para observar a chuva de meteoros. Então, talvez eu fale uma outra hora sobre telescópios também. E a minha próxima aula, que não vai ser aula extra, vai ser uma aula normal do nosso calendário, vai ser no meio de maio. Eu vou dar 3 aulas em maio. E aí depois eu não vou dar mais aulas, talvez aulas extras também. Então, na semana que vem, também não vai ter aula, porque se eu não me engano é algum feriado de Santo André. Então, no dia 10 não vai ter aula. E na outra semana, que é no dia 17, vai ter aula da Gabriele.
Então, vamos aí mudar de professor, mudar um pouquinho o estilo de aula, mas vai ser legal. Tem. A gente acho que travou aqui. Tem dois slides que mostram. Ah, voltou. Tem dois slides que mostram as referências. Eu vou ver se eu coloco esses sites, eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, porque aí vocês não precisam copiar, que vocês só clicam no link. E vou ver se eu coloco. Ah, é que eu ia falar para vocês também. Quase esqueci. Tem uma aula do da Espaçonave Terra. Eu não sei se vocês já viram, é tipo uma série. Ela é antiga, gente. Ela é bem antiga, assim. Vocês vão ver, vocês vão falar, nossa. Eu via quando eu tinha, sei lá, 10, 15 anos. Assistia na TV Escola. E aí vocês podem procurar no YouTube. Coloquem lá, Espaçonave Terra. Eu vou procurar essa aula também. Ela tem 10 minutinhos. Ela é bem rápida. Essa série é assim. São 52 episódios. Cada episódio para uma semana do ano. Então, o primeiro episódio ele começa lá em janeiro, vai passando as semanas. E esse episódio das chuvas de meteoros, ele acontece em agosto, que ele fala da chuva Perseida, se é que eu mais gosto. Aliás, eu até descobri essa chuva assistindo a Espaçonave Terra na semana da chuva, e aí eu fui ver e foi maravilhoso. Então, eu vou tentar colocar o link aí para vocês, é mais ou menos na semana 30, 30 e poucos, mas eu vou procurar certinho e vou colocar para vocês. Vale a pena ver rapidinho, 10 minutos, e vou colocar também esses outros links aqui na descrição. Então é isso que eu ia falar para vocês. Acho que não tenho mais nada a acrescentar por enquanto. Eu encontro vocês daqui a algum, não sei exatamente, né? Talvez eu queira fazer outra aula extra, mas eu acho que não. Então, em maio a gente deve se encontrar de novo. Obrigada por quem assistiu. Até mais.